vídeo de hoje eu quero trazer um paralelo com a política e a nossa bolsa de valores. Eu sei que muitos ficam muito preocupados com os movimentos políticos que acontecem, né, claro, aqui no Brasil, que parece que não faltam movimentos políticos, episódios, polêmicas, enfim, várias notícias sobre o tema, mas a gente acaba muitas vezes se apegando a esse tipo de evento, quando na verdade eu acredito, principalmente olhando no longo prazo, que a bolsa de valores vai muito além disso. Eu quero trazer esse paralelo hoje para vocês, então já me acompanhem até o final desse vídeo, deixem o like de vocês e se inscrevam aqui no canal do Trademap caso vocês não sejam inscritos e cliquem no sininho para saber sempre quando tem vídeo novo, seja meu ou dos meus outros colegas que aqui trazem vários conteúdos valiosíssimos, ok? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre os movimentos políticos, né? Porque muitos acreditam que o mercado, ele pode ter um viés, vamos dizer assim, muito mais de direita, ou talvez olhando para aquelas ideias políticas que talvez deixariam o mercado se movimentar livremente, com poucas interferências, vamos dizer assim. Só que, na verdade, já quero compartilhar com vocês essa tela aqui do próprio Trademap, que tem esse gráfico do Ibovespa, que o que a gente pode ver aqui? Que, por exemplo, de 2002 a 2008, nós tivemos uma baita de uma alta na nossa Bolsa de Valores, e sendo que a gente tinha aí talvez um governo, vamos dizer assim, com um viés político muito mais de centro-esquerda ou de esquerda. É claro que muito disso depende da percepção de cada um. Mas de qualquer maneira, na época, quem era o presidente era o presidente Lula. E aqui o mercado subiu bastante. Depois veio o crash de 2008, como a gente pode ver aqui, e a gente teve essa derretida no mercado. Ainda assim, mesmo quando saiu Lula e entrou Dilma, o mercado acabou se recuperando, depois ele ficou por vários anos meio azedos, vamos dizer assim. Acabou acontecendo o impeachment da Dilma ali no finalzinho de 2015, início de 2016, e foi aí então que o mercado começou a se recuperar. E quando a gente chegou aqui, por exemplo, em 2018, 19, que aí a gente já tinha um outro governo, inclusive, que seria considerado muito mais de centro-direita ou talvez mais liberal, e aqui mais uma vez eu vou dizer para vocês, depende da percepção de cada um quanto a essa questão da política, né? Não tô falando que é exatamente isso, porque às vezes a gente pode ter ideias diferentes, mas a questão é que a gente tá vendo aqui que quando chega de 2016, 2018, 2020, a gente viu uma super alta na Bolsa de Valores, assim como a gente viu lá de 2002 a 2008, e isso com governos que nós poderíamos considerar teoricamente o oposto. E aí você deve estar pensando, poxa, Bea, mas então isso quer dizer que não quer dizer que quando tem um governo de direita que a bolsa vai subir, nem que quando tem um governo de esquerda a bolsa vai cair, não é mesmo? Exatamente, gente. Eu acho que quando a gente olha para a nossa Bolsa de Valores e para o Brasil como um todo, o que a gente tem que levar em consideração é que nós somos muito dependentes de commodities. E quando a gente talvez tem um ciclo econômico favorável, principalmente pensando nas commodities que podem ser altamente demandadas pela China e pelos Estados Unidos, então o Brasil tende a ganhar muito com isso. E foi isso que aconteceu, por exemplo, lá em 2002 até 2008. Então, quando a gente consegue entrar nesse ciclo econômico positivo, principalmente das commodities, a gente pode ver esse reflexo na nossa Bolsa de Valores, principalmente no índice Bovespa. E por que isso? O nosso índice Bovespa, ele é composto por empresas, e boa parte das empresas que compõem o nosso índice Bovespa, elas são dependentes das commodities, ou seja, elas são comoditizadas. Então a gente começa a falar de Petrobras, de Vale, de Usiminas, de Suzano, de Klabin, são empresas que dependem das commodities, e se elas têm um ciclo favorável, o conjunto dessas empresas conseguem puxar a Bolsa de Valores para cima. Mas beleza, gente, eu não tô falando aqui que a política ela não influencia na Bolsa de Valores. Aqui eu tô trazendo um ponto de vista de quando a gente olha para o longo prazo.
prazo. No longo prazo, os ciclos econômicos, eles são muito mais importantes, mas é claro que a política ela pode refletir sim na bolsa, principalmente no curto e no médio prazo. Quando a gente olha lá em 2011, nós tivemos aí uma canetada da Dilma que ela quis limitar então os ajustes tarifários para as empresas do setor de energia. E naquele curto prazo, as empresas sofreram bastante. Porém, se a gente olha aqui alguns gráficos das empresas desse setor, a gente vê que depois, no longo prazo, elas conseguiram passar por cima dessas dificuldades e conseguiram continuar subindo. Então, o que acontece? Eu acredito muito que sim, a Bolsa de Valores, ela tem um impacto significativo quando sai alguma coisa política, mas principalmente no curto prazo, quando sai um ministro, quando troca de ministro, quando o presidente está doente, quando tem um impeachment ou qualquer coisa nesse sentido. Mas quando a gente olha no longo prazo, é muito mais relevante a gente estar olhando para as empresas que a gente investe e para as empresas que compõem a bolsa do que esses ruídos de curto prazo. O que a gente pode fazer é ficar atentos, por exemplo, às notícias. E para você ficar atento às notícias, é só você clicar aqui em notícias no Trademap. Então, você consegue saber de todas as notícias que podem gerar alguns ruídos de curto prazo, não necessariamente porque você vai querer especular, mas talvez porque você pode aproveitar algumas oportunidades de um estresse ali no momento, mas ainda assim pensando no longo prazo. Então é muito importante que a gente tenha essa ciência. Os ruídos políticos que podem sim fazer acontecer alguma coisa na Bolsa de Valores não necessariamente são ruins. Eventualmente a gente pode utilizar isso para alguma oportunidade. E que no longo prazo, ao meu ver, o que mais interessa realmente são os ciclos econômicos, são os ciclos das commodities e se as empresas vão bem. A bolsa, em resumo, é o lucro das empresas. Se as empresas vão bem, a bolsa sobe também. Então é muito mais interessante talvez a gente pensar em boas empresas, que seja com governo de esquerda, de centro, de direita ou seja lá o que for, que ela consiga se adaptar e passar por cima e continuar prosperando no longo prazo, do que talvez a gente cair na euforia desses ruídos de curto prazo, que ainda assim é válido a gente ficar atento, até porque a gente tem que estar ligado em tudo que acontece no Brasil, na economia e tudo mais, até mesmo porque são coisas que podem interferir no nosso dia a dia além da Bolsa de Valores, mas quando se trata de investimentos é muito mais interessante a gente ser muito mais racional e ter essa visão de longo prazo do que cair na euforia desses ruídos de curto prazo, ok? Bom, pessoal, eu acho que esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês hoje, essa relação talvez que a política pode ter na nossa Bolsa de Valores e talvez dar o meu ponto de vista do que realmente importa. Agora, se você concorda, se você discorda, aí você pode ficar à vontade para fazer a sua resenha aqui nos comentários. Claro, gente, que de forma respeitosa, porque eu sei que sempre quando a gente fala de política, parece que o povo sempre quer se matar nos comentários, sendo que, gente, não é porque eu discordo de você ou você discorda de mim que eu tô errado ou você tá certo. Na verdade, a gente tem aí pontos de vista diferentes e vale a pena a gente fazer, às vezes, um debate saudável para tentar entender o lado de cada um, beleza? Bom, se você chegou até o final desse vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora, continue maratonando os outros vídeos que já tem aqui no canal do Trademap e eu vejo vocês então no próximo vídeo.